Olá, meus queridos irmãos e amigos, nós estamos aqui começando mais uma Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Ubiataba, e a finalidade dessa Escola Dominical é fornecer realmente conteúdo para a edificação da nossa fé, tendo em vista que nós estamos caminhando a nossa peregrinação nessa existência, e Deus então nos chamou à vida, a vida espiritual, a vida transformada, a vida redimida em Cristo Jesus, a verdadeira vida, e a igreja então se compromete a ensinar e a treinar cada um dos seus membros à luz da palavra de Deus, para ensiná-los então o que eles devem fazer e o que eles devem e como eles devem ser como pessoas e, acima de tudo, como servos do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Então a Escola Dominical é um instrumento então de bênção para as nossas vidas, e você então, o nosso convidado para estar conosco nesse momento, assistindo essa aula. Se você vai assistir agora ou mais na frente, enfim, o dia que você for assistir, eu espero que Deus esteja te abençoando. A minha oração é que Deus esteja te abençoando. Eu queria orar com você antes de nós darmos aí início à nossa aula propriamente dita. Eu queria orar com você. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua santa palavra, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pelo Teu cuidado, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a caminhar segundo o querer santo e soberano do Senhor. Deus, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos fortaleça mais uma vez por meio da Tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Meus queridos, nós estamos estudando a temática sobre o desafio de ser igreja. Na verdade, nós estamos encerrando esse momento. Nós estudamos essa revista aqui, que é o desafio de ser igreja. Estamos chegando à última aula. Essa revista, que é uma revista da nossa editora Cultura Cristã, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós tivemos o privilégio de examinar os textos propostos dentro dessa revista ali, que foi de grande valia para as nossas vidas como igreja. E hoje é a última aula dessa revista aqui na nossa Escola Dominical. Então, próximo domingo a gente com certeza já terá novo material, nova proposta que eu quero desenvolver com vocês, membros da Primeira Igreja Presbiteriana de Ubiataba, e você que vai estar nos assistindo aí pela primeira vez. Então, nós teremos aí o grande desafio de estudar a Palavra de Deus pela frente aí. E fica aí já meu convite para você fazer parte da nossa sala de aula online. Nós temos uma sala de aula que traz aí conteúdo extra, ou conteúdos a mais de cada aula dessas aqui que nós vamos ministrando. Então lá você vai ter artigos, vídeos complementares que vão te ajudar a entender um pouco mais e aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Bom, o tema de hoje é você e a igreja local, e nós nos embasamos então aí em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. Eu quero ler esse texto com vocês e refletir rapidamente sobre ele e passarmos então a examinar a nossa temática, a nossa aula de hoje. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19. Você que está aí me acompanhando, pega a sua Bíblia, mesmo que seja online. Nós estamos aqui realmente estudando a palavra de Deus. Nós vamos ter vários textos aí para nós meditarmos, e eu queria então que você olhasse comigo para esse texto neste momento. Diz assim, Hebreus 10, versículo 19: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus queridos, perceba que o autor de Hebreus, ele vai trabalhar aqui com a igreja a ideia de que eles precisavam andar juntos, eles precisavam caminhar juntos. O convite aqui, ele é individual, mas ele é uma resposta também do lado coletivo. O autor de Hebreus, eles são membros de uma comunidade ali cuja atração inicial era Cristo. Ele percebe isso, e agora está em perigo essa noção, essa atração está em perigo. E eles agora têm pensado em retornar às velhas práticas do mundo judaico, voltar então aí às práticas de Levítico ali, para evitar a perseguição vinda do judaísmo. Contudo, o autor de Hebreus então, ele encoraja a igreja a ter um compromisso total e crucial com Cristo Jesus. E ele fala então no versículo 24 que nós devemos nos estimular. A palavra aí é paroxismo, e ela deriva do termo aqui
significando que o contexto é de incitar alguém a fazer algo ao amor e às boas obras. Então a ideia aqui é um esforço mútuo em meio à perseguição, em meio ao sofrimento mesmo. Então o autor de Hebreus está dizendo que nós devemos caminhar juntos e nos incitar ao amor e à prática das boas obras, e isso nós só faremos dentro de uma comunidade local, dentro de uma igreja. Ele diz então que nós não podemos deixar de congregar, no versículo 25, a adoração é coletiva e em grupo, é parte vital da vida espiritual da igreja e do cristão. A advertência aqui é contra a apostasia num contexto escatológico, ou seja, no momento que a coisa vai afunilando, a coisa vai apertando, as pessoas vão tendendo a querer abandonar Cristo, abandonar a igreja, o barco, né? Então o estímulo aqui é que quanto mais essa apostasia aperta, mais nós devemos andar juntos, mais nós devemos professar juntos a fé em Cristo Jesus. E ele diz então que nós devemos fazer admoestações, no versículo 25. O termo admoestações aqui é no sentido de exortar, de uma forma a encorajar, confortar e advertir com apoio. Então observa que a proposta aqui é que quanto mais então a coisa apertar, quanto mais a coisa ficar feia, quanto mais a coisa realmente degringolar, a igreja deve fazer o quê? Se juntar. E isso é propício para os nossos dias, tempos de isolamento social, né, ou de distanciamento social. Não propriamente dita a ideia de se isolar socialmente, mas se distanciar por causa do coronavírus. Mas a gente não pode perder de vista que nós temos que estar juntos como igreja, e nós não podemos nos acostumar com essa ideia que está sendo proposta de que nós temos que ficar distanciados socialmente. Igreja só é igreja junta, igreja só caminha junto. Então nós só podemos adorar no sentido pleno como povo, estando juntos dentro da igreja do Senhor, caminhando dentro da igreja do Senhor. Então, o desafio da nossa aula de hoje, então, é nós caminharmos dentro aqui do conceito de membresia, o que é ser membro de uma igreja, de um aspecto técnico e de um aspecto também mais voltado para você caminhar com o Senhor e se desenvolver com a igreja do Senhor. Então, fica aí meu desafio agora para você prestar atenção na aula e pensarmos comigo neste momento. A introdução aqui, então, você e a igreja local. Em muitas denominações atuais não existe mais um rol de membros, acham isso desnecessário. Nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em um tempo em que as pessoas olham para certas coisas, certas necessidades da igreja, falam, não, isso não é mais necessário, isso não é mais importante, isso não tem mais função. Então nós precisamos estar atentos. Se nós somos cristãos sérios, nós precisamos levar a sério certas coisas. E o rol de membros de uma igreja não é algo que deve ser desprezado, deve ser esquecido. Uma igreja não deve ter rol de membros. Pensando na igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana do Brasil sempre caminha nessa ideia de organização. A igreja presbiteriana do Brasil sempre caminha nessa ideia de ter, né, um rol aonde você vai ter ali os crentes, os não crentes, os professos, os não professos, quem está apto, quem são os presbíteros, quem são os diáconos, quem está em plena comunhão, quem está sem comunhão, enfim, né? Nós temos aí gente que frequenta, gente que é ausente, gente que está distante, gente que está presente, enfim, a Igreja Presbiteriana do Brasil procura levar isso muito a sério. E aí a pergunta que fica é por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que ter um rol de membros? E aí vem pelo menos pra gente, pelo menos 3 razões bíblicas de por que você tem que fazer parte de uma igreja, se tornar membro dela e com um rol, né, participar ou fazer parte do rol de membros dessa igreja como membro ativo. Por que você tem que congregar numa igreja e se firmar nessa igreja e concretizar sua caminhada? Por que você tem que pensar? Eu te dou pelo menos 3 razões, nós vamos te dar pelo menos 3 razões bíblicas, né, de por que você tem que se tornar membro de uma igreja, tendo em vista que hoje nós temos um movimento de não igreja. A gente fala assim, olha, eu gosto de Cristo, eu amo a Cristo, mas eu não quero nada com institucionalizar, nada com igreja. Meu querido, alguém ilustra isso? Se eu não me engano é o próprio reverendo Weber Júnior, que está num vídeo nosso lá na sala de aula online, você vai poder assistir se você fizer parte dela. Ele diz o seguinte, olha,
dar essa resposta, dar essa ideia de que você pode amar Cristo, mas não gostar da igreja, é mais ou menos você virar para um cara casado, para um marido, né, e falar assim: olha, eu até gosto de conviver com você, eu até gosto de andar com você, mas eu não gosto da sua mulher. Como é que você acha? Eu acho sua mulher antipática, eu acho sua mulher grosseira, burocrática demais, e você começa a pôr defeitos nessa mulher. Como é que você acha que esse marido vai se sentir? Ele vai se sentir ofendido. Da mesma maneira, nós estamos falando isso quando a gente fala que não quer a igreja, que a gente não gosta da igreja. Nós estamos dizendo para Jesus que ele não sabe o que ele está fazendo, que ele está num mau relacionamento e que essa noiva dele, chamada igreja, não é tão boa assim, não é tão interessante assim, ela não vale nada e por isso eu não gosto dela. Está ofendendo a Cristo, está ofendendo a Jesus quando caminha nessa direção. Então, por que você deve então se tornar membro de uma igreja? Eu te dou pelo menos 3 razões bíblicas. A primeira é a ordem do compromisso. Segundo, é a obrigação da obediência. E terceiro, os privilégios da parceria com a igreja local. Vamos desenvolver cada um desses 3 agora, neste momento. O primeiro deles é a ordem do compromisso. Vejamos, o Senhor, o autor de Hebreus diz para nós e deixa para nós através da palavra do Senhor que devemos estimular uns aos outros. Se deixarmos de fazer isso, se deixarmos de estimular uns aos outros, estamos obedecendo ao Senhor, porque é uma ordem ali em Hebreus. Veja o texto, ele diz: olha, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a principal ideia aqui de você fazer parte, de você obedecer essa ordem do compromisso, é que você se envolve com o corpo de Cristo, você se envolve com a igreja do Senhor. Não basta dizermos que somos parte da igreja invisível, como muitos alegam. Devemos também ter compromisso com a igreja local, devemos também caminhar com um grupo local. Está aí a frase: não basta dizermos que fazemos parte de uma igreja universal ou invisível. Não, nós temos que fazer parte da igreja local, nós temos que amar a igreja local. Os crentes do Antigo Testamento, e aqui vem um embasamento bíblico, eles tinham essa compreensão de que o povo de Deus era um povo unido. Esse povo tinha características próprias, esse povo tinha aí compostos próprios, esse povo tinha costumes próprios, esse povo tinha sinais próprios. Então, fazer parte da igreja local é ter compreensão das coisas de maneira a agradar a Deus. Compor a igreja local é você então ter aí um pacto com Deus. Veja comigo alguns textos que vão identificar esse povo de Deus no Antigo Testamento, esse povo de Deus que é a igreja do Senhor no Antigo Testamento. Veja comigo, o primeiro texto está aí para nós, é Gênesis 17, versículo 9 a 14. Diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, todo escravo nascido em casa como o comprado, e qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado e nascido em tua casa, e o comprado com o teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Perceba que há um pacto aqui, um pacto de sangue, característica própria desse povo de Deus. Então veja, meu querido, a importância de nós compreendermos que nós temos que andar juntos. Existe um sinal que nos liga. Nesse caso, esse sinal da nova aliança é a aliança em Cristo Jesus, o batismo pela fé em Cristo, o lavar das águas ou da água sobre nós, o derramar da água sobre nós, o ser do Espírito Santo posto em nós. Veja a importância de nós então congregarmos, fazermos parte da igreja do Senhor. Existe um pacto aqui a ser respeitado, existe um pacto aqui a ser levado a sério. Então, é extremamente importante nós pensarmos isso, é extremamente importante nós compreendermos que há aí um pacto diante de nós, como povo de Deus, e você
para fazer parte da igreja, deve compor e deve entrar nesse pacto. O segundo texto é Gênesis 17, 23 a 27. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa. Abraão, respeitando aquilo que Deus tinha falado para ele nos versículos anteriores. E a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, ele circuncidou a carne de prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara no texto anterior. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro e estrangeiros. Povo de Deus passa a ter a marca, e Abraão aqui obedece isso. E para ter essa marca é preciso você estar dentro desse povo, né? Você deve fazer parte desse povo. Então, esse povo foi hoje chamado de o novo Israel de Deus, que é a igreja do Senhor. E um último texto, então, mais uma vez, não basta dizer que somos uma parte da igreja universal e invisível. Temos que ter sinais, marcas visíveis de um grupo local com um grupo local chamado povo de Deus. Continuando aqui, então, o nosso pensamento. Aquele que crê em Cristo está ligado a Cristo pela fé. Ele é membro do corpo de Cristo, a igreja invisível, mas a igreja visível é a manifestação exterior desse corpo. O Senhor não só exige que os que são salvos se unam à sua igreja, como Ele próprio os liga à igreja. Então é extremamente importante entendermos que Cristo deseja e espera de nós que nós sejamos aí, então, um povo ligado à sua igreja, e estarmos ligados à sua igreja é manifestação visível disso, do que está acontecendo invisivelmente dentro de nós. Um texto para a gente pensar nisso aí é Atos 2, versículo 47, que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então observa que a Cristo, Ele espera da sua igreja que ela se relacione de maneira visível. Daqui a pouco a gente vai ver que existe aí características dessa visibilidade como povo de Deus. Eu sei que existe algumas circunstâncias, e alguém às vezes usa o argumento lá do ladrão na cruz. Ele fala, olha, ele não foi membro da igreja, mas aqui ele é o único exemplo dessa situação. Às vezes as pessoas dizem, olha, não precisa estar na igreja. Espera lá, mas você tem um exemplo na história dizendo ali que ele não foi membro de uma igreja porque ele morreu logo em seguida, mas você tem todo o restante da história bíblica dizendo, olha, você tem que ser membro. Você tem que congregar, você tem que caminhar, você tem que estar junto. Então observa que não é só uma questão puramente de discussão, institucionalização. Não, não é isso. É um desejo de Cristo. Você tem uma exceção para toda uma regra. Toda uma regra. O problema é que nós, né, principalmente nós brasileiros, temos a tendência de sempre transformarmos a exceção na regra, né? Nós temos que entender isso. Existem circunstâncias incomuns que pessoas, às vezes, elas se tornam crentes, mas não se unem à igreja. Mas isso é circunstâncias incomuns, com exceções. A regra é que nós temos que nos tornar membros da igreja enquanto vivos e estamos caminhando. A nossa confissão de fé, ela vai trabalhar essa noção de que é necessária a salvação para as nossas almas, necessária o congregar, a noção de caminharmos juntos, né? Fora, e ela vai mais além, né? Ela vai dizer, olha, que é impossível a salvação fora da igreja. Quando é que ela está dizendo isso? Ela está dizendo o seguinte, que às vezes as pessoas acham que não é preciso do evangelho para ser salvo. As pessoas pensam que não é necessário você caminhar com Cristo e com a igreja para ser salvo. Deus vai te salvar por algum outro tipo de meio. Não há essa possibilidade. Você só é salvo por meio de Cristo Jesus. E Cristo se prega e se apresenta na igreja dele. Entenda isso. Então você tem que fazer parte da igreja do Senhor. Não acredite nessa história de que você vai poder ser salvo sem Cristo. Não tem isso. Tá? A salvação é pela graça, a salvação é pela fé em Cristo. E você só encontra isso, essa pregação plena disso, na igreja do Senhor. Bom, tendo dito isso, então, a gente caminha aqui, né? A regra básica e bíblica é que a membresia é necessária e demonstra a salvação do indivíduo. Membros salvos, eles manifestam-se em membresia de igreja, né? Ou seja, eles se postam e se põem diante da igreja do Senhor.
Então tenha isso em mente. É necessário, portanto, que os cristãos sejam membros com os nomes arrolados e identificados no hall de membros de uma igreja local. Todo cristão tem que passar por esse processo, todo cristão tem que então se pôr nesse processo extremamente importante para a nossa caminhada. Uma segunda ideia, então, é a obrigação da obediência. Essa é muito negligenciada. A ordem, de congregar é muito negligenciada. E principalmente a ordem de que nós temos que auxiliar, ajudar os nossos líderes a cuidarem da nossa alma. Essa ordem é muito negligenciada. Essa ordem é desprezada às vezes, A gente às vezes desconsidera a importância do líder, desconsidera a importância do pastor que pastoreia essa igreja, desconsidera a importância de nós caminharmos juntos, considera a importância de nós estarmos vivendo juntos, e isso é extremamente danoso, porque é uma desobediência clara a textos bíblicos. Vejamos, primeiro texto, Tessalonicenses 5:12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Viver em paz uns com os outros. Então, perceba que Paulo está dizendo aqui, a igreja de Tessalônica, que ela deve acatar os seus pastores, ela deve receber os seus pastores, os seus líderes, com máxima consideração por causa daquilo que eles fazem. E isso, então, vai trazer a paz para a igreja, porque ele diz que nós temos que viver em paz uns com os outros. Então, é extremamente importante que você não negligencie o cuidado e fazer parte da membresia da igreja local. E estar na membresia da igreja local é ser pastoreado, é ser cuidado, é ser trabalhado, é ser chamado à responsabilidade muitas vezes e ser corrigido quando necessário. Isso faz parte do pastoreio, isso faz parte da vida do pastor de uma igreja local. E quando você não está, como membro de uma igreja local, você perde tudo isso e você torna muito mais difícil o trabalho do pastor na igreja local. Um outro texto é o texto de Hebreus 13:17, que diz assim: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, obedecer aos vossos guias é extremamente importante, é uma ordem negligenciada por muitos. Então, nós não só devemos fazer o que nos dizem os nossos pastores, mas a tudo que tiver ao nosso alcance para que haja a supervisão deles. O rol de membros da igreja facilita o cuidado dos líderes com o rebanho que eles possuem. Pelas seguintes razões, isso é uma obediência. Primeira delas, esclarecer a diferença entre crentes e não crentes. Estar no hall de membros facilita o cuidado, porque isso faz com que a gente perceba quem são os crentes e quem não são os crentes, principalmente igrejas maiores. Essa noção é mais nítida. Para nós, pastores de igrejas medianas no interior, é fácil a gente saber que, eu pelo menos conheço, a igreja tem um número médio de membros, eu consigo saber quem são os crentes da igreja e quem não são. Mas uma igreja maior, com mais membros, você talvez perca essa noção. Então, é extremamente importante que você, membro que está me ouvindo, você cristão que está me ouvindo, se você está num contexto de uma cidade maior, por exemplo, você faça parte do hall de membros da sua igreja local. Primeiro, porque ajuda o seu pastor a te pastorear nesse sentido e diferenciar quem são os crentes dos não crentes. Quando nós temos esse critério então nos ajuda a perceber quem nós vamos evangelizar, quem não vai ser evangelizado, quem vai ser útil para um serviço, quem não vai ser útil por serviço, tá? E isso é extremamente importante na caminhada. Quanto mais tempo eu estou ali, o cristão está ali, ele vai ajudar o seu pastor nessa compreensão dessas fases. Quem é o cristão, quem não é cristão, como é que a gente trabalha um, como é que a gente trabalha o outro, Então é extremamente importante, então, por causa disso. É uma obediência obrigatória por causa disso. Uma outra coisa aqui para a gente pensar é que faz com que a igreja visível reflita melhor a igreja invisível. Essa questão é semelhante à anterior, mas tem uma natureza mais teológica agora. A igreja visível é gloriosa à medida que ela se parece com Cristo, tá? À medida que ela se parece, que ela tem um testemunho ali diante, e perante o mundo. A igreja local, ela se parece o máximo possível com o corpo invisível e espiritual de Cristo. E esse corpo, então, ele tem características extremamente importantes. Olha lá, a primeira deles, a unidade perfeita. Eu lhes tenho, João 17:22 diz assim, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam
um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tens me enviastes e os amastes como também amaste a mim. Então, o mundo precisa ver essa unidade da igreja do Senhor. Segundo, desse testemunho perante o mundo, submissão sincera, né? Já entrou o terceiro também, submissão sincera, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aqui a ideia é que, se você vai me assistir, quem já me ouviu me pregar, nesse texto de Efésios sabe que eu já defendi o seguinte: aqui nós não temos a ideia de machismo ou feminismo, é essa a ideia, nada a ver, essas propostas ideológicas não estavam presentes nesse tempo aqui, tá? Paulo não escreveu isso pensando, vou ser um machista aqui, vou bater no feminismo, não tem nada a ver com isso, nada, pelo contrário, tem uma noção pura do que é ser cristão, e a noção aqui é de que nós somos submissos a Cristo, porque Ele se doa por nós, Ele nos ama de tal maneira que Ele se doa por nós, e por isso eu me submeto a Ele, porque eu reconheço a minha fraqueza, a minha fragilidade. Então é uma submissão sincera, a igreja do Senhor deve cultivar e nutrir isso, tá? Então é a mesma proposta lá. Terceiro, é estabilidade absoluta. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Então, estabilidade absoluta. Ser membro da igreja, está consciente, seguro de que está arrolado na igreja do Senhor, e isso gera estabilidade. Nós estamos aí vendo o mundo sacudindo para lá, sacudindo para cá. Hoje eu conversando com a minha mãe, e aí num bate-papo com ela bem legal, ela perguntou assim: como é que você está? E eu falei assim: mãe, eu estou bem, o Fado está vivo, eu estou agradecendo ao Senhor. E eu li uma frase de alguém, acho que foi da Damares, membro da nossa igreja lá em Goiânia. E a Damares disse uma frase que me chamou muita atenção. Ela disse o seguinte: se eu acordei, Deus está comigo. Se eu não acordei, eu estou com Deus. Então essa frase é muito interessante, porque é sinal dessa estabilidade absoluta do crente. Absoluta do crente. Você está arrolado dentro da igreja, até essa segurança. Eu tenho essa confiança dentro do meu coração, de que eu estou absolutamente estabilizado na minha vida espiritual com Cristo Jesus. Ninguém vai me roubar da mão dele. Ninguém vai me tirar da mão dele. Coronavírus, governo A, B ou C, isso, aquilo, outro. Eu sei que até eu mesmo posso tentar contra mim mesmo, mas eu sei que a minha alma está segura em Cristo Jesus. Isso é estabilidade. Essa noção a igreja fornece para nós. Essa caminhada com a igreja, corpo de Cristo, nos ajuda, nos fortalece emocionalmente. Quantas pessoas elas estão estabilizadas hoje, emocionalmente, fortificadas, caminhando, seguras, porque estão arroladas como membros da igreja do Senhor. Não é por causa do arrolamento como membro, mas é porque, obedecendo a Cristo, encontraram na igreja do Senhor a estabilidade. Eu sou um exemplo disso. Terceiro, por que você deve estar numa igreja local, arrolado como membro? Pelos privilégios da parceria. Vejamos. Primeiro, oportunidade de ministério. A liderança, ensino, evangelização, tesouraria, música, presbiterato, diaconato, tarefas simples, tarefas complexas. Todos aqueles que amam a Cristo, estão comprometidos com a igreja dele, passam por esses processos, estão em algum processo desse, se comprometem com algum processo desses que foram missionados. Liderança, ensino, evangelização, enfim. Ser membro da igreja local é cooperar com essas áreas. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você faz parte da igreja do Senhor, você pode vislumbrar possibilidades. Por exemplo, eu jamais me imaginaria servindo na área de ensino como hoje eu faço, se eu não estivesse na igreja do Senhor. Dificilmente eu me encontraria nessa posição. Mas ao estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, eu vejo que Cristo me usa como instrumento na mão dele para edificar a sua igreja. A sua igreja. Então, quando você se recusa a se tornar membro da igreja, você está dizendo que não está disposto a assumir qualquer uma dessas funções, que você não quer colaborar com a igreja e que você não quer servir o Senhor Jesus Cristo. Porque você serve a Cristo quando você está comprometido com Ele na sua igreja. Segundo, temos serviços úteis. Algumas igrejas têm ministérios, né? A primeira igreja tem ministérios social, ministério
feminino, ministério disso, daquilo outro, jovens. Por exemplo, nós temos um ministério hoje, né? Nós trabalhamos muito com uma instituição chamada SAMAR, é um Ministério de Assistência Social. Nós temos um trabalho social na nossa cidade, que é a cidade de Ubiataba. Estar arrolado como membro da igreja é se pôr em serviços úteis como esses. Membros da Primeira Igreja hoje são membros da instituição, né, do Instituto SAMAR. Por quê? Porque eles são membros daqui e a igreja hoje coopera com esse trabalho, a igreja se desenvolve esse trabalho hoje. E isso faz com que seja algo útil para a cidade de Ubiataba, é um serviço útil. Há outros ministérios, por exemplo, Ministério de Aconselhamento, membros que estão arrolados e que são efetivos em igreja local, podem servir uns aos outros, aconselhando uns aos outros. Existem ministérios, existem igrejas em São Paulo que caminham nessa direção, e isso é extremamente eficaz. E por último, uma responsabilização amorosa. Tá? Pertencer a uma igreja local, você pode compor, né, aí papéis de liderança, e esses papéis então geram aí aquele trabalho que Hebreus propõe ali, que é exortar, confrontar, cuidar uns aos outros, né? Por exemplo, quando você se torna presbítero, diácono, pastor de uma igreja local, você então pode compor aí meios de edificação da igreja do Senhor, fazendo um trabalho responsável, coordenando e ajudando as pessoas então a ter um papel diferente como cristãos. Você pode ser confrontado e confrontar no sentido de chamar as pessoas às boas obras, a andar com Cristo, a estar com Cristo. Isso é uma responsabilização amorosa. Quando você não é membro da igreja, você foge de tudo isso. Você diz: olha, eu não tenho nada a ver com fulano, deixa ele enrolar para lá. Eu não quero nem saber. Se a igreja A, B ou C fecha, abre, me interessa. Mas quando você se torna membro da igreja local, como um dia eu fiz, tá? Eu passei por esse processo. Eu me tornei membro da minha igreja lá em Niquelândia. Depois eu fui contribuir com alguns processos e projetos da igreja, escola dominical, plantação de novas igrejas. Depois eu fui enviado para o seminário, porque surgiu um desejo no meu coração. O Senhor me chamou ao ministério, me convencendo de que eu precisava cooperar em frontes como esse aqui, do ensino, do trabalho, do pastoreio, do cuidado com as pessoas. Isso é uma responsabilização amorosa. E eu desejo isso para você que está me vendo. Eu desejo isso para a sua vida. Existem várias áreas na igreja que precisam ser e precisam de você como responsável de maneira amorosa. Existe muita gente precisando do cuidado na igreja do Senhor. Então, que Deus visite o seu coração. Eu queria concluir a minha aula dizendo para você o seguinte: honre a Cristo sendo sua noiva em todos os sentidos. Tá? Honre a Cristo. Não seja um líder, não seja um cristão que desonra a Cristo. Fazer isso é se pôr ao lado voluntário de incrédulos. Para quê? Bem-aventurado é o homem que ele teme ao Senhor. Temer ao Senhor é obedecer integralmente em todas as áreas. Então, de repente, essa área é uma área que você tem dificuldade, você que está me vendo, você não tem se visto responsável na igreja do Senhor. Eu queria desafiar você nesse momento. Eu queria desafiar você nesse momento para nós orarmos, para que você então seja encorajado a se arrolar como membro de uma igreja local. Seja aqui em Ubiataba, se você estiver morando aqui, seja em outra cidade, de qualquer lugar do país ou do mundo. Se torne membro de uma igreja local. Vá servir. Vá trabalhar. Honre a Cristo de maneira visível. De maneira visível. Há muita gente precisando do nosso trabalho. Há muita gente precisando que nós desenvolvamos o nosso ministério, as boas obras que Deus tem preparado para nós desde a antemão do mundo, em Cristo Jesus. Então, seja um membro efetivo da sua igreja. Seja de fato igreja do Senhor. De maneira visível. Com o povo de Deus. Dentro dos projetos e propostas do povo de Deus. Por que muita gente está desestimulada? Eu quero encerrar com esse pensamento. Por que tem muita gente desestimulada com a igreja? É claro, a igreja tem seus erros, tem suas dificuldades, mas tem muita gente desestimulada com a igreja, porque olha demais para si mesmo, se acha bom demais para se envolver com a igreja local. Isso é um erro. Isso é um erro. Por razões. Uma, você está se enxergando demais. Seu ego está muito grande. E isso é pecado. Isso é soberba. Está errado. Mas em segundo lugar,
existe um erro essa proposta, é porque você desconsidera a igreja de Cristo, e pessoas precisam do seu trabalho. Mas em terceiro lugar, você às vezes não quer se tornar membro da igreja porque você está enxergando mais os erros, você está dando um zoom nos erros, e às vezes enxergando eles demais e deixando de ver as qualidades e os benefícios de ser membro da igreja, de servir o Senhor. Tudo depende da maneira como você quer e você vai enxergar então as coisas. Tudo depende da maneira como você vai reagir diante de Cristo e da sua palavra. Eu te convido a obedecer a Cristo e congregar, caminhar com Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez, você que está me vendo. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, Deus, eu quero colocar a vida de cada um dos que me ouvem nesse instante diante do Senhor. Deus, visite-os. Se porventura há gente que está desestimulado com a igreja, gente que está machucado com a igreja, gente que quer abandonar a igreja me vendo neste momento, visita-os e os fortalece, para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Deus, se tem gente que está precisando de encorajamento para servir, andar com o Senhor, visita-os também, para a glória do teu nome, Pai. Deus, eu te suplico, dar-nos graça em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olá, se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, né, ativa os sininhos aí para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.